O livro de 1 Samuel da Bíblia narra a transição do governo de Israel de líderes religiosos para a monarquia, destacando figuras como Samuel, Saul e Davi. Começa com o nascimento milagroso de Samuel e sua consagração como profeta. Em seguida, vemos a escolha e a queda de Saul como primeiro rei de Israel devido à sua desobediência a Deus. Por fim, o livro termina com a ascensão de Davi como novo rei, escolhido por Deus por sua fé e coragem. 1 Samuel nos ensina sobre as consequências da obediência e desobediência a Deus e como ele age por meio de pessoas comuns para cumprir os seus planos. A história começa com Ana. Ana, uma mulher que não conseguia ter filhos, vivia em tristeza por causa disso. Ela era casada com Elcana, que amava muito, mas sua outra esposa Penina zombava dela por ser estéril. Em profunda angústia, Ana orou fervorosamente ao Senhor no templo, prometendo que se ele lhe desse um filho, ela o dedicaria ao serviço de Deus por toda a vida. Deus ouviu a sua oração e Ana deu à luz a Samuel. Fiel à sua promessa, Ana levou Samuel ao sacerdote Eli para que ele servisse no templo. Assim, Samuel começou sua vida dedicada a Deus desde muito jovem. Ana expressou sua gratidão a Deus por meio de uma bela oração conhecida como Cântico de Ana. Nessa oração, ela louvou a Deus por sua fidelidade, poder e justiça. A história de Ana nos ensina sobre a importância da perseverança na oração e confiança em Deus. Ela nos mostra que Deus ouve e responde às nossas petições quando buscamos sua vontade. Além disso, Ana é um exemplo de gratidão e adoração, reconhecendo que todas as bênçãos vêm de Deus. A história de Samuel e seu chamado por Deus é um poderoso exemplo de como o Senhor se comunica diretamente com aqueles que têm o coração puro e disposto a ouvir a sua voz. Samuel, dedicado desde a infância ao serviço de Deus, ainda não conhecia a voz do Senhor, pois nunca tinha recebido uma revelação direta. Certa noite, enquanto dormia, Deus chamou Samuel pelo nome. O menino, sem entender que era o próprio Deus, correu até Eli, acreditando que o sacerdote o havia chamado. Eli, confuso, disse a Samuel que ele não havia chamado e mandou ele de volta para dormir. Isso aconteceu mais 2 vezes e Samuel continuava indo até Eli. Na terceira vez, ele percebeu que era o Senhor falando com Samuel e instruía-o a responder: "Fala, Senhor, porque teu servo ouve." Samuel torna-se um grande profeta e juiz. E o povo, insatisfeito, pede um rei e Deus escolhe Saul, um homem humilde que com o tempo desobedece a Deus e é rejeitado. Enquanto isso, Davi, um jovem pastor, é ungido por Samuel como futuro rei. Ele derrota o gigante Golias com uma funda, ganhando fama, mas também a inveja de Saul, que passa a persegui-lo. O livro explora temas como obediência, liderança e a soberania de Deus, preparando o cenário para o reinado de Davi, o homem segundo o coração de Deus. O rei Saul perde tudo por achar que suas intenções eram melhores do que obedecer a Deus. Deus deu uma ordem clara ao rei Saul: destruir completamente os amalequitas e tudo que eles possuíam. No entanto, Saul desobedeceu e poupou o melhor dos despojos, além do próprio rei Agag, acreditando que poderia agradar a Deus com sacrifícios. Quando o profeta Samuel o confrontou, ele declarou que obedecer é melhor do que sacrificar. Como resultado de sua desobediência, Deus rejeitou Saul como rei e ele perdeu o favor divino. Essa história nos ensina que a obediência a Deus é mais importante do que qualquer sacrifício ou boa intenção. Quando confiamos mais em nosso próprio julgamento do que em Deus, sofremos as consequências de nossos atos. O rei consultou uma médium e recebeu uma mensagem assustadora. O rei Saul, desesperado por orientação, decidiu consultar uma médium em Endor, disfarçado porque o Senhor já não respondia mais às suas orações. Ele pediu que uma médium invocasse o espírito do profeta Samuel. Quando Samuel apareceu, Saul ficou aterrorizado. Samuel o repreendeu por desobediência a Deus e disse que o Senhor havia o abandonado. Ele também profetizou que no dia seguinte Saul
Saul e seus filhos morreriam e Israel seria entregue aos filisteus. Saul foi confrontado com graves consequências de sua desobediência e distanciamento de Deus. Essa história nos ensina que quando nos afastamos de Deus, buscar resposta em lugares errados podem nos levar a ainda mais desespero e juízo. O que podemos aprender com as quedas e triunfos de Saul e Davi? O que a trajetória de Samuel nos ensina sobre o chamado e obediência? O livro de 1 Samuel é um dos relatos mais fascinantes das Escrituras. Nele vemos o nascimento da monarquia em Israel, o confronto épico entre Davi e Golias, a trágica descendência de Saul e a ascensão de um rei segundo o coração de Deus. Esse livro traz lições profundas sobre liderança, obediência e o agir soberano do Senhor.